Paz e graça, povo de Deus, sejam todos bem-vindos ao Canto da Fé com Adalgisa Brite. E para mim é com muito prazer partilhar esse canal contigo. Nos acompanha até ao final, que temos temas pipocantes. E hoje temos aqui como nosso tema Mulheres com Propósito. Mas para esse tema temos aqui a nossa convidada, ela que é a Rosana Domingos. Seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite de estar aqui. Amém. Ok. Amém. Se apresente para casa. Ok. Sou a Rosana Domingos. Rosana Domingos, esposa, mãe de dois pequenotes lindos. Lindinhos. Penso que é tudo. É tudo. Amém. Técnica de... Amém. Minha colega, enfim. Temos aqui, como já disse, temos o tema Mulheres com Propósito. Ela vai estar aqui nos falar com respeito a esse tema, que não é simplesmente um tema que ela vai querer falar, mas também que é algo que faz parte do ministério dela. Uma causa que ela abraçou. Vai estar aqui nos falar com respeito ao mesmo tema. E sim, gostaria de perguntar a Rosana de como surgiu esse projeto. Na verdade, o projeto Mulheres com Propósito surgiu em meio a uma oração. Amém. Num dia destes, eu estava em minha casa a orar e o Senhor partilhou comigo esse projeto. E aí então surgiu o projeto Mulheres com Propósito. Surgiu de uma maneira espontânea, já foi algo que você já alimentava? Bem, na verdade eu sempre trabalhei, né, e sempre foi minha vontade trabalhar e ajudar mulheres, né, a encontrarem aquilo que é o seu objetivo de vida, alguma coisa que lhes estimulasse a seguir em frente. Então, por ser alguma coisa que já gostava de fazer, então acredito que Deus cooperou, né? Amém. Como a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem. Acredito que nesse dia então o Senhor partilhou comigo de uma forma assim bem mais clara sobre o projeto. Amém. Foi em que ano? Isso começou no ano passado. Foi no ano passado. Amém. Penso que no mês de setembro. Sim. Amém. E por que tinha que ser mulheres com propósito? O que está escondido? Bem, por que tinha que ser mulheres com propósito? Eu acredito que nós mulheres, né, muitas das vezes nos fechamos naquilo que é a questão de ser mães, donas de casa, e por causa de muitas responsabilidades que nós temos, e às vezes nos perdemos em meio a tantas essas coisas e que não nos achamos que o nosso papel está só para fazer isso e mais nada. Então acredito que isso, né, é uma das coisas que me motivou a abraçar o projeto e a trabalhar nele. Amém. Também pudeste ver aquilo que era uma fraqueza em algumas mulheres, se calhar que você que tens assim uma convivência, você na tua igreja, com pessoas próximas a ti, naquilo que é a obra. Certo. Amém. Certo. Muitas, como eu já disse, né, terminei de dizer aqui, muitas mulheres acabam se perdendo, eu diria se perdendo, porque muitas não se acham naquilo que é alguma coisa que Deus reservou para elas. Ou seja, muitas não se abrem para questões do gênero. Acabamos nos fechando no nosso mundo, dando conta das coisas, da casa, família e tudo mais, e nos esquecemos que Deus nos fez com um propósito. Amém. Não só fez os homens, fez também a mulher para um propósito. Amém. Então, com o objetivo de incentivar as mulheres à busca dos propósitos que Deus colocou nas suas vidas, então surgiu essa necessidade. Amém. Então, a mulher não foi feita para estar simplesmente servir aquilo que é o nosso dever como mulher casada, mas também ajudar naquilo que é a obra de Deus. Certo. Amém, amém, amém. E esse projeto, ela está dentro de uma determinada igreja ou é algo que tem abrangido? Na verdade, o projeto é abrangente. É abrangente. Começou na igreja, claro, né? Podemos assim dizer, porque aquilo foi em meio a uma oração e tudo mais. E levamos a visão para as nossas irmãs lá na igreja.
né? Mas a ideia é que seja para todas as mulheres. Amém. Né? Todas Amém. as mulheres. E se pudesses falar algo para quem está nos acompanhando com respeito ao propósito de cada mulher, o que você poderias... Eu digo que o propósito é o motivo pelo qual a gente existe. Amém. O motivo o propósito é alguma coisa que nos faz ir à frente, tipo um foco, uma meta a alcançar. Amém. Uma pessoa sem propósito é uma pessoa que só vai, né, com vento. Esse vento leva, vem aquele vento leva, porque é uma pessoa que não está enraizada numa única coisa. Amém. Não sabe o que quer da vida, Amém. não sabe o que quer fazer, não sabe quais são os sonhos de Deus para ela. Amém. Logo, é uma pessoa que só vai com vento, né? Então, acredita-se de que todas nós nascemos com propósito? Eu acredito que sim. Amém. E para aquelas pessoas que têm dificuldade de se achegar, ou seja, de se reconhecerem? Bem, eu digo sempre, para todas as coisas existe um propósito, mas o propósito primeiro precisa que se descubra. Você primeiro precisa descobrir. Como descobrir agora é a questão. Como descobrir o propósito de Deus na tua vida? Eu acredito que, mediante a oração, porque nós devemos ter hábitos constantes de orar, hábitos constantes de consultar Deus, coisa que muitas das vezes nós não temos feito. Amém. Por isso, acabamos nos perdendo e sem saber o que e como fazer. Amém. Então, eu acredito que se entrarmos diante de Deus em oração, buscarmos pela presença e por compreender dia após dia qual é a vontade dEle na nossa vida, eu acredito que o Senhor falará para nós. E eu entendo que o propósito é alguma coisa que a gente tem, dizemos assim, caídas. Aquilo que eu faço com perfeição, aquilo que eu faço sem esforço. Eu acredito que seja ali onde o Senhor te chamou. Amém. Por exemplo, existem muitas mulheres que são dadas à hospitalidade. São mulheres muito hospitaleiras. Recebem as pessoas em suas casas, mas com muito afinco, muito amor e muita alegria. Eu acredito que seja esse, se calhar, o propósito de Deus na tua vida, que você exercite a hospitalidade e ensine outras pessoas a serem também hospitaleiras, coisa que muitas pessoas não são. Não são, amém. E como é que realmente uma mulher cristã, acima de tudo, ela pode dar conta, isso que você acabou de falar, ela se inclinou em algo, pode ser que também ela pode ser uma mulher hospitaleira. Como é que a pessoa pode identificar esses pequenos detalhes? Os pequenos detalhes nós identificamos, como já disse, pelo nosso forte ou nosso potencial. Aquilo que nós fazemos, né, com maior liberdade. A coisa que nós fazemos com maior liberdade, eu acredito que seja ali onde o Senhor quer que a gente aperfeiçoe. Amém. Eu penso que seja desse jeito. Ou seja, tem que se avaliar naquilo que eu mais sei fazer bem. Certo. Amém. Porque às vezes nós também queremos fazer algo que não tem nada a ver conosco. Certo. Queremos viver da imitação. Nós muitas das vezes não somos chamadas a isso, a uma determinada coisa. Mas por ver outras pessoas fazendo, queremos fazer. Mas se calhar não é o teu forte. Às vezes o teu forte é aquilo mesmo que você despreza, que você não quer. Tipo, não queres aceitar que seja isso, mas é. E às vezes nós queremos cair naquilo que nós queremos fazer, não aquilo que Deus quer que a gente seja. Certo, certo, Amém. certo. Amém. Então, esse projeto, ela fornece capacitação, esse vosso projeto fornece capacitação para mulheres? Bem, capacitação em termos de habilidades, é isso. Em termos de habilidades, nós, por exemplo, eu vou falar daquilo que nós temos feito, né, até o momento. Nós trabalhamos com mulheres, mas ainda no sentido de elas buscarem reconhecer primeiro e conhecer aquilo que é o forte delas, para depois nós trabalharmos naquilo que é o forte das pessoas. Isso buscamos primeiro em Deus. Tipo, posicionar a mulher, mas em Deus, nas obras de Deus, naquilo que são as missões que o Senhor reservou para elas, para posteriormente podermos então lhes enquadrar para aquilo que são as habilidades profissionais, as habilidades, né, do dia a dia e tudo mais. Então, de momento, é isso. E como é que tem sido a interação? Olha, tem sido uma bênção. Tem sido uma bênção. Pelo menos desde que começamos,
temos visto melhorias significativas. É tipo, mulheres que estavam fechadas em caixas, digo assim, caixas, e aqui agora conseguem se abrir, conseguem falar, conseguem mostrar, na verdade, que você consegue ver que, na verdade, ela tem mesmo um potencial, só estava aí escondidinho na caixa. E Deus seja louvado por esse Aleluia, propósito que você abriu. Amém. Certeza que está a impactar a vida de muitas mulheres. Amém. Muitas mulheres. Para quem está nos acompanhando, não esqueça de se inscrever ao canal, partilhar e, acima de tudo, inscreva-se, partilha e dá o seu comentário com respeito ao tema que você está acabar de ouvir. Mulheres com propósito, para quem está a entrar agora, nosso tema é Mulher com Propósito. E recaindo naquilo que é o nosso tema, a minha querida convidada, como é que tens lidado? Tá bem. É possível alcançar um propósito sem fé? Propósito sem fé? Acredito que não. Acredito que não. Porque aqui nós estamos a falar do propósito na vertente bíblica. Né? Estamos a falar do propósito na vertente bíblica. E a Bíblia fala que é impossível, sem fé, é impossível alcançar. Então, eu acredito que não. Que sem fé é impossível alcançarmos o propósito. Porque a fé é o que nos move. A fé é a firme certeza, né, das coisas que se esperam, mas não se veem. Então, a fé é o que nos move a alcançar. Acredito que sem fé é impossível. Então, a falta de fé para muitas mulheres tem sido motivo de muita baixa autoestima. A questão da baixa autoestima, eu associo à falta de Deus. Amém. Eu associo à falta de Deus. Vê, uma pessoa que tem Deus, é uma pessoa completa. É uma pessoa completa em tudo mesmo. Então, é impossível que eu, que tenho Deus, que falo com Deus, que tenho a presença do Espírito Santo em mim, entrar em depressão, andar com baixa autoestima, porque Deus é o que nos meteu aqui para cima. Então, eu acredito que a baixa autoestima tem a ver mesmo com a ausência da presença de Deus. Porque tem mulheres que estão muito mergulhadas nisso. Mulheres mantidas, nesse caso. Mulheres em si, em seu geral. Que se acreditam menos. Certo. A falta de crédito nas mulheres tem a ver com o não posicionamento delas. Vê, uma mulher que se conhece, uma mulher que é devidamente posicionada, sabe as metas, ela conhece as metas, tem as metas a alcançar, tem objetivos a alcançar. Não tem como se prender a amarguras e se gastar energia com coisas negativas. É uma mulher que é plena, é uma mulher que é cheia. Então, uma mulher que sabe o que quer, não se deixa levar por coisas negativas que a deixam para baixo. E como é que uma mulher pode procurar ocupação? Quais tipos de ocupações que mulheres, né, devem fazer e que realmente podem lhes encher mais ainda? Eu digo que a pessoa tem que fazer a coisa que ela gosta de fazer. Primeiro, encontre a coisa que você gosta de fazer. Porque todos nós temos uma coisa que gostamos de fazer. Sim. Você primeiro descobre o teu potencial. O meu potencial é esse. Eu gosto de fazer isso. Então, vou trabalhar nisso que eu gosto de fazer e vou atingir a excelência. Porque, como já dissemos há pouco, naquilo de você se prender em querer fazer o que a outra gosta de fazer, você se limita ao que você gosta de fazer. Então, acredito que se você se explora naquilo que é o teu forte, naquilo que você tem caídas, naquilo que você sabe e gosta de fazer, você torna-se uma pessoa excelente. Amém, amém. Porque o casamento em si não é ser escrava, não é ir matar o teu propósito, não é você dizer de que aqui entrei e acabou tudo. O que fica na mente de muitas mulheres, agora estamos com essa problemática, né, de que toda mulher quer casar, é claro. A família é um propósito divino, né? E Deus constituiu o homem para que viva com uma mulher, né? E ambos sejam uma só carne. Amém. Mas esse de ambos serem uma só carne também não pode já querer te matar e se afundar nele, né? Então a pessoa tem que saber que
É tipo, eu acho que o casamento é simplesmente um estímulo. O casamento deve te deixar mais radiante, mais brilhante, mais com vontade, mais com energia e não te deixar mais para baixo. Yeah. E muitas mulheres, por não encontrarem também, outra problemática que temos acompanhado é a pessoa com quem você vai se alinhar, né? A pessoa com quem você vai se aliançar. Deve ser alguém que te ajude a cumprir o teu propósito. E o grande problema. Sim. Muitas das vezes estamos a aceitar os manos porque bonito, tem um carro, tem uma vida estável, tem, né, socialmente o irmão está bem, até mesmo o irmão de Deus, mesmo um abençoado. Mas você vê que muitas mulheres se submetem a homens sem caráter, né? A homens que, sinceramente, né? A homens sem caráter, mas por causa da vontade de querer casar e por causa da vontade de demonstrar às outras que casei, muitas estão a se deixar levar e acabam ficando num lar em que são simplesmente mal amadas, são simplesmente as mais frustradas. Porque o marido sai sexta, volta segunda-feira, ficam com os bebês em casa. Temos acompanhado muitos episódios. Então, eu acredito que primeiro, a mulher deve se amar. Você deve se amar primeiro. Você deve gostar de si. Porque nunca ninguém fará por você o que você não faz por você. Primeiro, nunca ninguém vai sentir as tuas necessidades como você mesma. Então, deve ser você a dar o primeiro passo para você mesma sair do fundo do poço. Tem mulheres que estão a precisar disso, só mesmo de um acompanhamento. É mesmo só de uma palavra. É palavra. Então, estás no lugar certo. Você que está a me acompanhar, estás no lugar certo. E consideras-te uma mulher com propósito? Considero-me. Realizada? Ainda não. Amém. Eu penso que, nossa realização enquanto cristãs, enquanto pessoas de Deus, né, é conhecer Cristo na sua plenitude. Amém. É chegar até ao varonil perfeito, como diz a Bíblia. Então, eu digo que estou a caminhar para isso. Né? Dia após dia, né? Reconhecendo as minhas falhas, melhorando a cada dia, fazendo a cada vez melhor. Até que cheguemos, né, até a perfeição, que é Cristo. A perfeição é Cristo. Então, eu digo que realizada, tipo, segundo o padrão né, humano e segundo o padrão terreno, sou formada. Amém. Sou casada, tenho filhos e para as pessoas, né, na maior parte das pessoas, podem dizer isso como realização. Como realização. Mas em Deus ainda não. Ainda não, falta mais. Falta. Amém. nós somos um vaso, Certo. que a tendência é sempre encher. Amém. Aquilo esvazia, enche mais, até sermos perfeitos como Cristo é. Amém. E trabalhar com mulher tem sido difícil? Tem muita gente que dizem, mulher, nesse caso, és mesmo és alguém que trabalha diretamente com mulheres? Trabalhar com mulheres. Trabalhar com mulheres não é um processo fácil, mas também não é impossível. Não é impossível. Eu penso que muitas mulheres só precisam mesmo de atenção. Porque, mediante, né, aquilo que tem sido as nossas vivências, eu consigo entender que muitas mulheres precisam, são pessoas carenciadas. Né? A carência muitas das vezes nos faz ver coisas. Nos faz ver coisas e nos faz não alcançarmos certas coisas. Então, porque nós nos prendemos naquilo que são as amarguras e nos afogamos naquilo. Então, trabalhar com mulheres, não digo que não é uma coisa tão fácil assim, né? Porque você tem que saber distinguir, tem que saber localizar cada uma, saber o que se passa com cada uma e para poderes entender. Tipo, quando você tiver que ir falar sobre um determinado assunto, tem aqueles assuntos sensíveis que você fala com uma, mas a outra se sente mal. Então, você tem que saber peneirar e conhecer cada uma para ver se consegues alcançar o objetivo. Porque se você fala, você não pode usar palavras assim muito
né, de gente eloquente, pessoas mais para lá, para uma pessoa que só entende aqui. Então, é tipo, você tem que fazer um jogo de cintura, de formas a convencer essas e convencer essas com base naquilo que é o entendimento de cada uma. Então, temos trabalhado nesse sentido e temos tido êxito. Amém, amém. Ou seja, por detrás de uma arrogância, sempre tem grandes coisas para se saber. Só precisa de atenção. Amém, sua atenção. Só atenção. Nós somos bem mimosa. Mimosíssimas. Gostamos mesmo da atenção. Amém, amém. Gostaria que deixasse alguns conselhos para mulheres. Eu falo assim, tipo, para mulheres. Primeiro, a mulher precisa se achar, né? Você precisa se achar. Achar o teu forte, achar o teu potencial, conhecer-te a ti mesma, para depois trabalhares nisso. Né? Conheceres o teu propósito, o chamado de Deus para a sua vida. E depois, então, poder trabalhar nesse chamado, nesse propósito com o qual o Senhor te colocou cá na terra. Então, se conheceres isso, tens uma vida triunfante, né, para frente. E enquanto assim não acontecer, é impossível. Vais continuar na amargura, vais continuar. E não é esse o desejo de Deus. O desejo de Deus é que todo mundo chegue à plenitude e todo mundo se conheça, né? E todo mundo conheça aquilo que são os desígnios de Deus para a sua vida. Então eu falo para você que é mulher, conheça-se. Amém. Ouviu? Conheça-se. Para de reclamar, para de chorar, para de tentar ver coisas onde não existem. Gaste mais tempo a Deus. Porque, na verdade, é nele onde a gente encontra a nossa verdadeira identidade. Porque só Deus é quem nos suporta, não procura a perfeição nos homens. Porque só Deus é quem tem a capacidade de compreender 100%. Então, você que me acompanhou, no canto da fé com a Dalcisa, falamos sobre o propósito da mulher. Então, Rosana, falei bem o nome. Certo, Rosana. Amém. E já estamos realmente no final. Ok, já? Já? É rapidinho. Rapidinho. E então gostaria que vai depender de ti, se podes orar para quem está nos acompanhar, ou se podes também falar algumas palavras que achas que podes falar. Ok, antes de falar a palavra, eu gostaria de mandar beijinhos lá a casa. Amém. Gostaria de mandar beijinhos lá pro meu maridão. Amém. Meu brotão. Aleluia. Beijão grande e agradeço a Deus, né, pela sua vida e por tudo que Ele é, né? Mando beijão também para os meus filhinhos, para os meus pais, meus irmãos e para toda a malta que me acompanha daquele lado. Agora, uma palavrinha que eu poderia deixar. Como já disse, conheça-se. Conheça o teu potencial, conheça o teu propósito, vá à frente, não desanime, não desespere. Olha, em meio até a gente conhecer o propósito, vai haver muita rasteira, vai haver muita tribulação, vai haver muita coisa a nos fazer desistir e a não querer continuar. Mas em tudo eu te digo, vá à frente, não pare, não se deixe levar pelas amarguras da vida e nem se deixe desanimar por nada. Deus é contigo, mulher. Deus te abençoe. Um grande beijo. Amém. Muito obrigada, Rosana. Amém. E muito obrigada a você que nos acompanhou desde o princípio até neste momento. Chegamos à reta final do Canto da Fé com a Dalcisa Brinde. Despeço-me com a promessa de voltar para trazer mais bênção vinda do nosso Deus. Siga-nos no Facebook, no YouTube. De todos nós, para todos vocês, nos vemos amanhã.